Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Se você quiser acompanhar este canal, eu convido você a se inscrever. Se não for inscrito, se inscreva. Também ative o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Vamos para o conteúdo de hoje. Segundo Crônicas, capítulo 30. Ezequias restitui a Páscoa em Israel. Passados esses acontecimentos, Ezequias ordenou que mensageiros fossem por todo o Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, convocando-os a comparecer à casa de Deus em Jerusalém, para celebrarem juntos a Páscoa, em honra de Deus, o Senhor Deus de Israel. Veja o que diz aqui o comentarista da King James Fiel. Os assírios tinham conquistado Israel, e assim não mais havia rei israelita para forçar uma separação de Judá. Isso possibilitou que Ezequias convidasse todos, cidadãos de Judá e também de Israel, para que viessem a Jerusalém e participassem da Páscoa que ele estava planejando. A Páscoa era prescrita para ser celebrada no primeiro mês de cada ano, mas nesse caso, eles não teriam tempo para os preparativos, de modo que a celebração da Páscoa foi transferida para o segundo mês. A lei previa que, em caso de necessidade, ela poderia ser transferida para o mês seguinte, Números 9, 9 ao 11. Desde Berseba até Dan, incluía todo o território de Judá e de Israel. O convite às pessoas do Reino do Norte para virem celebrar a Páscoa em Jerusalém expressava a boa vontade graciosa de Deus para oferecer misericórdia àqueles que se arrependerem e voltarem. A resposta ao convite foi variada. Alguns zombaram dos mensageiros e recusaram o convite, mas outros decidiram viajar até Jerusalém para a Páscoa. Voltando na King James atualizada, dando continuidade à leitura, versículo 2. Porquanto o rei havia chegado a um consenso com seus príncipes, oficiais e toda a comunidade em Jerusalém, a fim de realizarem o sacrifício da Páscoa no segundo mês. Esse retardamento na celebração em relação à data prescrita deveu-se à falta de sacerdotes santificados em número suficiente, bem como o próprio povo ainda não havia conseguido se reunir todo em Jerusalém. Sendo assim, essa solução pareceu boa aos olhos do rei e de toda a assembleia. Versículo 5. Então, decidiram anunciar uma proclamação em todo o Israel, desde Berseba até Dan, convocando o povo a Jerusalém para vir e fazer o sacrifício da Páscoa de Deus, o Senhor Deus de Israel. Porquanto muitos não a celebravam de acordo com o que estava escrito. Assim, por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá, munidos de cartas assinadas pelo rei e pelos oficiais, e proclamavam a seguinte mensagem: Ó israelitas, voltai para Deus, o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel,
para que ele volte a sua face para o restante de vós, que escapastes da mão dos reis da Assíria. Versículo 7. Não sejais como vossos antepassados e vossos parentes, que foram infiéis e desleais para com o Senhor, Deus de seus pais, de modo que os entregou à destruição, como vedes claramente. Versículo 8. Não sejais teimosos como os vossos antepassados, mas sede submissos a Deus, o Senhor, e entrai no seu santuário que ele próprio consagrou para sempre. Cultuai e servi ao Senhor vosso Deus, para que o fogo do juízo da ira se desvie de vós. Portanto, se voltardes os vossos corações para o Senhor, vossos irmãos, parentes e filhos encontrarão benevolência por parte dos que os aprisionaram e os sujeitaram à escravidão. E eles retornarão para esta terra, pois Deus, o Senhor vosso Deus, é bom e compassivo, e não desviará o rosto de vós, se voltardes para ele. Se voltardes para ele. Versículo 10. Os mensageiros visitaram cidade por cidade, em Efraim e em Manassés, e chegaram até Zebulon. Mas o povo riu e zombou deles, e os fez passar por grande humilhação. No entanto, alguns homens de Asser, de Manassés e de Zebulon demonstraram ter um coração sensato e humilde e decidiram partir para Jerusalém. Versículo 12. Por outro lado, em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, concedendo-lhes senso de unidade de pensamento para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Versículo 13. Assim, uma grande multidão ajuntou-se em Jerusalém no segundo mês para celebrar a festa dos ázimos, os pães sem fermento. Versículo 14. Eles destruíram todos os altares pagãos que havia em Jerusalém. Eles destruíram todos os altares pagãos que havia em Jerusalém. Tomaram todos os altares onde eram queimados incensos aos ídolos, juntaram tudo e jogaram no ribeiro do vale de Cedron. Observe aqui, o ribeiro de Cedron era onde o lixo era despejado e queimado. Continuando, a Páscoa e festa dos ázimos. Versículo 15. Então imolaram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas, envergonhados, consagraram-se e trouxeram holocaustos à casa de Deus, o Senhor. Em seguida, assumiram seus postos no serviço religioso, em conformidade com o que está escrito na Torá, a lei de Moisés, homem de Deus. Os sacerdotes aspergiram o sangue dos animais que os levitas lhes entregaram. Versículo 17. Porquanto ainda havia muitos na comunidade que não tinham se santificado. Então os levitas tiveram que sacrificar os cordeiros da Páscoa em lugar e favor de quem não estava purificado, isto é, cerimonialmente limpo, e que, por esse motivo, não podia consagrar o seu cordeiro pascal ao Senhor. Observemos na King James Fiel, o comentarista diz assim: os sacerdotes e os levitas que tinham hesitado em participar ficaram envergonhados e se santificaram a fim de retornar
aos seus deveres. Mesmo assim, havia falta de sacerdotes purificados, de modo que foi continuada a divisão de responsabilidades na qual os levitas auxiliaram os sacerdotes. Voltando na King James Fiel, continuando a leitura, versículo 18. Contudo, ainda que muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon não se tivessem purificado, assim mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que estava prescrito. Contrariando o que estava prescrito. Todavia Ezequias orou por eles, suplicando que Deus, o Senhor, na sua imensa bondade e misericórdia, se digne a perdoar o erro e o pecado de todo aquele que sinceramente inclina seu coração para buscar a Deus. A Deus, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja cerimonialmente limpo, conforme as regras do santuário. Versículo 20. E Deus, o Senhor, ouviu o apelo e a oração de Ezequias e não castigou o povo. Veja aqui. Muitas pessoas do norte não perceberam que antes de poderem comer o cordeiro da Páscoa ou os pães ázimos, tinham de passar pela purificação pessoal. Quando Ezequias orou pelo povo que tinha acidentalmente contaminado a festa, Deus não levou a mal e a celebração continuou com muita alegria. Mais uma vez, o cronista enfatiza que a música alegre era a parte importante da celebração, que vamos ler agora. Versículo 20, que lemos, né? E Deus, o Senhor, ouviu o apelo e a oração de Ezequias e não castigou o povo. Versículo 21, os israelitas que estavam em Jerusalém celebraram a festa dos pães sem fermento por 7 dias com grande júbilo. E os levitas e os sacerdotes louvaram a Deus, o Senhor, todos os dias, com instrumentos de som de grande ressonância e estridência, cantando a plenos pulmões ao Senhor. Versículo 22. Ezequias mostrou sua aprovação a todos os levitas de grande capacidade no serviço de Deus. Eles comeram das ofertas da festa por 7 dias, sacrificando ofertas de paz e dando graças ao Eterno, Deus de seus pais. Versículo 23. Então toda a comunidade decidiu prolongar a grande festa por mais 7 dias e a celebraram com muita alegria. Versículo 24. O próprio Ezequias, rei de Judá, forneceu 1000 novilhos e 7.000 ovelhas e bodes à comunidade para os sacrifícios. E os chefes apresentaram 1000 novilhos e 10.000 ovelhas diante da assembleia, e muitos sacerdotes se consagraram. Assim toda a comunidade de Judá se alegrou, juntamente com os sacerdotes e levitas, e com todas as pessoas que haviam atendido ao convite para essa grande reunião, vindos de Israel. Inclusive os estrangeiros que viviam nos territórios de Israel e Judá. Observemos aqui, Ezequias e alguns de seus líderes deram animais em abundância para serem oferecidos como sacrifícios. Isso diminuiu a pressão econômica sobre alguns membros da Assembleia e também contribuiu para o júbilo da celebração, de modo que, por aclamação popular, ela foi estendida por mais 7 dias, por mais uma semana.
Até mesmo os estrangeiros, alguns dos povos que tinham sido trazidos recentemente para o antigo reino do norte pelos conquistadores assírios, vieram a Jerusalém e participaram da celebração. Isso acrescentou um aspecto evangelístico à festa. O cronista declara que o reinado de Ezequias representou o avivamento dos reinos de Davi e Salomão. Ezequias foi um homem justo e consagrado ao Senhor. Ezequias foi um homem justo e consagrado ao Senhor. Foi o primeiro rei, desde Salomão, que teve uma influência positiva sobre todo o Israel, visto que, com a conquista do reino do norte pela Assíria, não mais havia um reino dividido. Quando Deus os ouviu, cumpriu-se a petição que Salomão tinha feito na dedicação do templo. Voltando aqui, versículo 26, houve, portanto, grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido evento de tais proporções na cidade. Versículo 27, então os sacerdotes e os levitas se levantaram e tomaram posição para impetrarem a bênção ao povo. Para impetrarem a bênção ao povo. E Deus os ouviu. A oração deles chegou aos céus, a santa habitação de Deus. Agora eu estarei lendo. Agora eu estarei lendo, para concluirmos, o comentarista da Bíblia King James atualizada, aqui no rodapé. Como o reino do norte, entre parênteses Israel, já chegara ao fim, em consequência da invasão e desterro pela Assíria, o cronista reúne todos os remanescentes de Israel, entre aspas, todo o Israel, ao redor do rei Davídico e de seu templo. Depois da divisão do reino, Jeroboão tinha atrasado por um mês o calendário sagrado do reino do norte, 1 Reis 12:32. Com mais uma ação para separar seus súditos no norte da devoção a Jerusalém. Ao atrasar por um mês a celebração da Pessá, a Páscoa, Ezequias consegue mais tempo para os sacerdotes se prepararem adequadamente em consagração. Versículo 3. E para o povo se reunir. Mas também chegam a uma grande união entre as pessoas dos reinos na data da Páscoa, pela primeira vez desde a separação entre eles, mais de 200 anos passados. Atrasar o calendário demonstrou a preocupação amorosa extrema de Ezequias no envolvimento de todo o Israel, mais do que a simples observância religiosa de épocas, datas e rituais. Pela primeira vez desde Salomão, a nação inteira celebra junta a Páscoa, o que reflete bem a sugestão do cronista de que Ezequias é, entre aspas, um segundo Salomão. Um segundo Salomão. A Páscoa tinha sua comemoração definida para o dia 14 do primeiro mês do ano. Êxodo 12, 2, 6, Deuteronômio 16, 1 a 8. Mas não havia como ser celebrada naquela ocasião, porquanto o templo estava profanado e os ritos da purificação não tinham sido completados. Este avivamento produziu grande zelo pelas missões nacionais. Dan é o antigo limite setentrional do conjunto de todo Israel e Judá. Versículo 5. Aí o comentarista sugere que veja a celebração da Páscoa pela comunidade restaurada pouco depois da dedicação do templo reedificado.
Esdras, capítulo 6, do versículo 16 ao 22. Muito bem, eu concluí aqui a leitura de 2 Crônicas, capítulo 30. Fiz a leitura na Bíblia King James atualizada. E também li os comentários da Bíblia King James Fiel. Querendo Deus, subsequentemente estaremos iniciando a leitura do capítulo 31. Os israelitas põem fim à idolatria. Ezequias orienta o serviço religioso.